Galera, vamos lá? Vídeo novo aqui no canal. Eu vou dar continuidade à saga do Injustiça ano 1, certo? Já vou deixar aqui nos cards para quem quiser acompanhar as primeiras, porque esse é o 7º da sequência que eu faço aí, beleza? Então, se você gostar, já se inscreve no canal, deixa o like para eu saber que o vídeo ficou satisfatório. Show? Então vamos lá, sem mais delongas. Pessoal, esse 7º arco, ele dá ênfase para o Shazam, certo? Já tivemos o arco específico do Flash, já tivemos os demais todo no desenrolar da situação, né? Tivemos aquele confronto inicial ali do Batman com a equipe do Super-Homem, e agora nós prosseguimos com a história meio que solo ali do Shazam na equipe, certo? E ela começa inclusive com o Billy Batson ali, ele fazendo entrevista com pessoas comuns, né? Para saber a respeito do que elas acham dessa situação, o que elas estão achando dessa interferência aí por parte dos heróis, né? De forma global. E aí é bacana que tem ideias bem divergentes, tem as ideias que há pessoas que aprovam, geralmente elas partem do princípio de que o Coringa ele merecia de fato ser morto, né? Aquela situação de um personagem que ele não tem mais recuperação, então ele continuaria naquele ciclo de ser preso, se saltar e cometer atrocidade e assim por diante. E nós temos aquelas pessoas que acham que a situação vai ou está saindo do controle, porque eles acreditam que aqueles heróis eles vão vir a se tornar cada vez mais, como é que eu posso dizer, ditadores, não é? E aí eu quero destacar uma pessoa em especial dessas que foram entrevistadas, que é uma mulher com um semblante ali mais árabe, tá? Até, inclusive, vou deixar a foto para vocês aí, ela tá usando aquela roupa que cobre os cabelos e tal, e ela fala que sempre começa com essas boas ações, não é? Que ela também passou por isso, no seu país de origem ali, onde não é descrito, ela sofreu com ela teve esse líder que ele esteve no poder, né? Tomou o poder, e aí que tinha essa promessa de ser um líder bem melhor, e ele acabou se tornando um grande ditador, muito pior do que o anterior. Só que naquela situação ela conseguiu fugir, ela fugiu para a América e hoje ela está satisfeitíssima ali. Mas ela acredita que quando os heróis eles vão agir de forma global, a situação não vai ter escapatória, então não vai ter para onde você fugir, tá? Eu sei que Billy Batson ele continua ali fazendo as entrevistas, e a última pessoa que ele entrevista é justamente o seu alter ego, o Shazam. Então ele se transforma ali, não é? E aí ele faz essa mesma pergunta, diz o que ele está achando dessa situação por parte dos heróis. E o Shazam ele está de acordo, ele acha que é preciso que a Liga, né, ela tenha essa interferência mais, vamos dizer assim, mais presente nos problemas do mundo, né? Que se for preciso fazer uso da força, que é necessário, tá? O Billy Batson ele respeita essa opinião, até porque é uma opinião vinda ali de Salomão, né? O grande sábio, dentre um dos personagens do Shazam, são 7 entidades, mas que Billy Batson, que é um adolescente, ele discorda um pouco. Ele fala que ele tem percebido certas cenas que ele nunca imaginou e que o deixa um pouco preocupado. Ele cita inclusive a questão do Aquaman, que teve aquele conflito inicial, né, ali por parte do Super-Homem. Eles acharam que o Billy Batson acha que o Aquaman ele tinha um certo lugar de direito de fazer aquilo, devido a ele estar protegendo o seu povo, entre outras situações. Mas o que mais se agravou, na verdade, na opinião dele, enquanto isso está caminhando para o lugar errado, foi um evento que ocorreu no dia anterior. E aí ele começa a narrar o que aconteceu, galera. Nós temos ali um local destruído inicialmente, onde está o Lanterna Verde ali abatido. Eu vou ver se eu deixo a foto aí para vocês. E aí nós temos ali o Cyborg, Mulher Maravilha, Super-Homem e o próprio Shazam, meio que atrás de saber mais a respeito do que ocorreu. É quando surge o rapaz, a pessoa que derrubou a lanterna, que é o Adão Negro. Adão Negro surge ali, né? Ele consegue inclusive imobilizar o Cyborg, removendo o seu braço mecânico, mas ele é abatido pela Mulher Maravilha e o Super-Homem, que consegue imobilizá-lo ali. E aí eles traçam um plano. O plano é fazer uso do laço da verdade, da Mulher Maravilha, e fazer com que o Shazam ele se destransforme, né? Lembrando que o Shazam também, o Adão Negro, lembrando que o Adão Negro também é uma transformação, né? Ele faz uso daquele poder ali para que ele tenha aquela aparência, aquela força, ser um dos escolhidos. Mas aí Billy Batson ele já diz que aquela situação não é favorável, porque caso ele faça isso, ele é uma pessoa muito velha, ele é um ancião, né? E aí ele talvez não resista à sua versão humana. E então ele deixa que o Shazam ele tome as atitudes ali e eles escolhem a melhor pergunta para que se faça para conter aquela situação, não é? Então ele pergunta ao Adão Negro o que eles poderiam fazer ali para contê-lo.
contê-lo de uma vez por todas. E o Adão Negro diz que isso não é possível, porque, galera, o que ocorreu ali não é muito descrito, tá? Não é muito dado detalhes, mas parece que foi alguma situação na qual Kahndaq, a cidade, o país que ele administra, né, foi atacado de alguma forma, não sabe como, e aí ele quer vingança de todas as pessoas, ele quer se vingar de forma como assassinato, morte e tal. Ele diz que está de acordo aí até as últimas consequências, que a partir do momento que ele se livrar ali dos heróis, ele vai agir com bastante frieza e sangue, certo? E aí o próprio Shazam, ele se convence que aquela situação também se tornou insustentável, não é? E até mesmo ele entra no projeto ali inicial dos heróis, que é fazer com que ele se destransforme. E assim é feito, tá? Ele volta à forma humana como ancião, ele ainda tenta falar de novo a palavra para se transformar, mas o próprio Shazam simplesmente vai lá e tapa sua boca e ele acaba vindo a falecer, certo? O Adão Negro. Lembrando que ele está em um ambiente ali onde tem algumas pessoas ali próximas observando tudo aquilo, e elas acabam com bastante medo, com bastante raiva, aquela velha situação, né? Eles acham que os deuses não há mais um controle, não há mais um bem ou mal, simplesmente eles estão se degladiando entre si. E toda essa situação deixou Shazam, ou no caso Billy Batson, para ser mais específico, bem apreensivo, certo? E aí prossegue. A cena seguinte da revista é fantástica, porque nós temos um evento bem atípico, né? Lembrando que já se passaram um mês do ocorrido com o Coringa ali, em Metrópolis, né? E aí eles recebem uma chamada de rádio, olha só, uma chamada de rádio na qual o Cyborg identifica, e ela vem diretamente de Metrópolis, o que não seria nem possível, lembrando que Metrópolis, ela está inabitada, é como se fosse Hiroshima depois da bomba, né? Talvez até uma situação bem piorada até, inclusive. Mas ele recebe essa mensagem de socorro, uma mensagem de rádio pedindo socorro, e aí a Liga se reúne para decidir o que fazer. Super-Homem é logo enfático, ele fala que vai, porque é uma pessoa de Metrópole pedindo ajuda, ele não vai deixar ele em apuros. Mas o restante da Liga, eles discordam, eles acham que aquilo ali tem tudo para ser uma grande enrascada, né, galera? Porque é um lugar inabitado, e o Super-Homem vai ali, se ele for ali sozinho, com certeza, o que impediria o governo ou qualquer outro órgão de simplesmente o atacar ali, já com a cidade fantasma, né? Inclusive fazendo uso aí da Kryptonita. Então ele decide ir com a galera, não é? Só que nem todos podem se deslocar para aquele lugar. Você tem que pensar em Metrópolis como uma cidade completamente destruída e pior, sob efeito de radiação pesada. Para vocês terem uma ideia, eu narrei, para quem não assistiu, nos vídeos anteriores, eu não me recordo qual é, na qual o Flash teria dificuldade de se locomover até lá, certo? Para você ver, porque o fator de cura teve que ser muito acelerado. Isso quando ocorreu o evento da bomba. Então ele se desloca para lá. Mulher Maravilha, Super-Homem, que são os dois resistentes, o suficiente para não sentir os efeitos, e o Lanterna Verde, que vai fazer uso aí da sua lanterna, né, para protegê-lo ali, enquanto ele estiver naquela situação. E aí eles se deslocam até lá. Chegando lá, eles encontram um lugar subterrâneo, né? Quando eles descem, eles encontram um cofre. E é muito bacana porque fica aquele clima de mistério até o momento, né? Eles ficam naquele receio de se de fato é uma emboscada ou não. E aí depois, quando ele abre ali, ele descobre, por surpresa de todos, nada menos do que Lex Luthor, galera. Lex Luthor está presente ali nesse bunker, né? E aí eles se abraçam. Eu vou abrir um parêntese aqui para lembrar que Lex Luthor, nesse universo, ele é meio que aliado, tá? Eu digo meio porque ele é um personagem meio camaleão. Então não se tem de fato a informação se ele é do bem, se ele é do mal. Ele fica alternando ali entre os dois lados. Mas nesse momento todos estão felizes. O Super-Homem está muito feliz, o abraço ali, pelo qual ele, alguém conhecido, o rosto conhecido, está vivo ali naquela situação, tá? O Batman, ele está ciente desse evento, ele acaba ficando sabendo, tá? Não é dado muitos detalhes, mas ele meio que explica o que ocorreu, ele sabe o que ocorreu, né? Ele diz que Lex Luthor tinha como um dos seus funcionários uma velocista, não tão rápido quanto o Flash, mas o suficiente para cumprir essa missão. Que caso ocorresse uma situação muito similar a essa, a única missão dela era pegá-lo e levá-lo para esse bunker, né? Essa velocista, ela fez isso, cumpriu sua missão, mas provavelmente quando ela saiu ali, que ela percorreu os arredores, ela acabou sendo afetada com a explosão ou pela radiação e acabou vindo a falecer, certo? Mas e aí eles conseguem levar Lex Luthor para a torre de vigia. E aí Lex Luthor diz que ele está de acordo, tá, com aquilo que eles têm feito, ele acha que os heróis estão no caminho certo, mas que eles faltam a coordenação
E de fato ficou essa lacuna, né, galera? Porque o Batman é que fazia isso. E o Batman agora está do outro lado. Então eles não estão agindo de maneira coordenada. E o Lex Luthor se oferece para ser esse eixo, né, essa liga ali, para coordenar os heróis de maneira mais global, tá? No começo eles criam uma certa resistência quanto a isso, né? Os demais membros da liga. Mas a Lex Luthor consegue convencê-los simplesmente contando a identidade secreta de todos eles. Ele para ali e fala: eu sei quem você é, quem você é, quem você é. Ele fala que é um personagem uma pessoa muito inteligente, mas que eles não precisam se preocupar, porque mesmo ele sabendo aqueles dados, aquelas informações, ele nunca fez uso daquilo para o mal. Tá? Inclusive ele fala que em algumas situações ele fez uso daquela informação para salvar personagens ali próximos aos heróis, familiares e amigos, etc. Com isso ele consegue convencer a Liga a fazer parte daquilo, certo? Aí nós temos o terceiro evento agora, que é a Mulher Maravilha. Lembrando que a Mulher Maravilha é aquela que mais está satisfeita com essa nova roupagem da Liga, certo? Ela deixa isso a todo momento, que ela percebe que o mundo tem mazelas e que ela precisa se impor um pouco mais para conseguir resolver, tá? Nem sempre é possível fazer através da diplomacia. Lembre-se, quando o Super-Homem se declarou que ele iria tomar essa dianteira, né, que ele se desloca até a ONU, foi ideia da própria Mulher Maravilha, e ela disse que ela já esperava que ele fizesse isso há muito tempo. Tá? Então ela é peça fundamental ali nesse panorama aí por parte da Liga. E aí ela está presente em um campo de concentração ali, né, bem rústico, e ela diz que por mais que as pessoas estejam passando mazelas ali, temos muitas mulheres, muitas crianças, refugiados, elas estão sofrendo abusos por parte do exército ali, dos homens que deveriam protegê-las. E a Mulher Maravilha fala que aquela situação chegou ao fim agora. Ela, inclusive, pega um dos soldados ali, muito próximo do ato, né? E o mata, acaba matando ali. E aí ela diz para as mulheres que agora elas estão livres, porque faz eles entregar as armas, né? E ela diz que agora elas estão livres para levarem suas vidas. E as mulheres argumentam que, a partir do momento que a Mulher Maravilha sair daquele estabelecimento, por mais que aqueles homens não façam mais tal atrocidade, outros virão e agirão da mesma forma. Então, a Mulher Maravilha ela toma uma iniciativa, ela pega essas armas, entrega para essas mulheres. Agora elas não estão mais submissas, né? Vamos dizer assim, agora elas têm poder de fogo, elas não são mais civis, e dizem para elas tomarem a solução que achar melhor. E é claro que quando a Mulher Maravilha ela sai daquele local, né, as mulheres elas vão lá e tacam fogo em todos os soldados, atiram, né, chegam a matar eles. Não é mostrada a cena, mas tem um barulho das armas e tal. Então fica subentendido, tá? Essa é a justiça da Mulher Maravilha. Ela, de justiça aqui, ela tem essa visão mais guerreira, né, mais de resolver os problemas do mundo através da força, caso seja necessário. Temos que lembrar, esquecer a Diana pacifista, diplomática do mundo, vamos dizer assim, do mundo canônico da DC, tá? Pensar na Diana, essa Diana do Injustiça, ela tem esse teor mais, ela mata, para resumir nisso, ela é uma personagem que ela mata sempre que for necessário, tá? E aí quando a Diana prossegue, que ela retoma para a Liga ali, ela descobre que os heróis descobriram que a Mulher Gavião, ela foi raptada, tá? Vou deixar a foto para vocês aí. Ela cai em uma emboscada, na verdade, né? Na qual é promovido pelo Átomo, Raio Negro, a Caçadora. Lembra que na revista anterior eu narrei que esses personagens eles estavam fazendo parte ali do grupo do Batman, e a primeira missão deles foi essa, foi capturá-la, a Mulher Gavião, e assim é feito, tá? Eles conseguem capturá-la ali, nessa emboscada que eu me referi, e a aprisionam. Enquanto isso, a Liga da Justiça ali na Torre de Vigia, eles percebem esse evento, tá? E Lex Luthor ele é o primeiro a dizer que aquilo ali tem um dedo do Batman. Por mais que não apareça, mas que não se saiba a respeito dele ali, mas ele está presente justamente por causa disso, né? Porque ele está coordenando ali por trás das cortinas. E aí a Mulher Maravilha presa, a Mulher Gato, que faz parte da equipe de Batman, ela pergunta qual é o plano do morcego ali com relação ao sequestro daquela personagem, daquela herói, né? Daquela heroína. E aí ele diz que ela vai ficar ali presa apenas por algumas semanas até que ele implante um plano que está em andamento,
tá? Enquanto isso, na Liga, eles estão se preparando para uma represália, para ir atrás da Mulher Gavião e encontrá-la, não é? Mas quando eles estão se preparando, eis que surge a Mulher Gavião ali, né? Pelo menos de aparência, e ela surge ali, ela fala que não é preciso, porque as coisas já se resolveram por si, tá, galera? Eu vou deixar você ligar os pontinhos aí, tá? Lembrando que Mulher Gavião, oficialmente, ela encontra-se presa ainda com Batman. Aquilo ali, obviamente, é uma impostura, né, galera? Então você aí decifra de que se trata. Eu vou deixar vocês aí pensando a respeito. Deixa até nos comentários quem é que você acha, tá? E aí, na próxima revista já, você vai saber a respeito disso, de quem realmente... do qual é o grandioso plano aí do Batman, beleza? Pois é isso, galerinha. O 7º arco chega ao fim dessa cena, certo? E eu aguardo vocês nas próximas. Espero que tenham gostado. E valeu! Um abração!